Lucas capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Na semana passada, nós voltamos ao papel e à obra do Espírito Santo de Deus. Nós retornamos então aquilo e complementamos mais uma vez aquilo que nós conhecemos e que a Bíblia nos ensina sobre qual a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, no verso 16, nós começamos a ver o ministério de Jesus e aquilo que ele veio fazer. O trabalho do Espírito Santo, ele nada mais é do que um resultado, uma continuação, um fruto do próprio trabalho de Jesus. Porque nós começamos por dizer, e a primeira coisa que nós vimos como característica há meses atrás e que revisamos na semana passada, é de que a primeira obra do Espírito Santo de Deus é exatamente de convencer, de apresentar-nos a Jesus, de mostrar-nos quem Jesus realmente é, de testemunhar de Jesus em nossos corações. De maneira que, quando somos, então, confrontados por esta realidade, não podemos fazer outra coisa senão crer. Jesus, então, começa a sua obra, começa o seu ministério exatamente a ensinar. E é interessante que Jesus aqui poderia estar a ensinar qualquer coisa. E o texto nos diz, e se os irmãos estiverem atentos, diz que o assistente entregou-lhe, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Só que não diz qual a passagem é que ele deveria ler. Pelo contrário, se estiverem atentos, vão perceber que o texto nos diz que então deram o livro do profeta Isaías, verso 17, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Significa que Jesus, ao receber o livro do profeta Isaías, ele sabia exatamente aquilo que pretendia ensinar. E então ele procurou e achou. E lembrem-se, irmãos, não era como o nosso tempo, que existem os versos, tudo separadinho, capítulos, eram rolos enormes. E então ele tinha que ter um domínio profundo. Já falamos sobre este domínio que Jesus tinha sobre as Escrituras. E então ele procura propositalmente este texto. Porque Jesus deseja então começar a ensinar. E o primeiro ensino que nós vemos, o primeiro ensino que vemos Lucas dizer que Jesus fez, propositalmente, porque até aqui nós vemos Lucas apontar qual é o propósito da vinda de Jesus, qual é o papel de Jesus, o que é que Jesus veio fazer. Só que até então são pessoas a dizer acerca de Jesus. Obviamente, vemos também o próprio Deus Pai a dizer, vemos o próprio Espírito Santo a testemunhar e vemos as pessoas a testemunharem de anjos e tudo as maravilhas que andam a acontecer. Mas, então, parece que quase então a terminar este primeiro momento onde Lucas apresenta ao amigo de Deus, a Teófilo, quem é este Jesus. Ele, depois de dizer tudo o que dizem a respeito dele,
no primeiro ensino de Jesus, Jesus mesmo levanta-se e o primeiro ensino que faz é dizer: o que vim fazer? O que é que eu vim fazer? E então, ao abrir o livro de Isaías, ele encontra este texto e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a maneira como as pessoas naquele tempo ensinavam era diferente daquilo que nós vemos hoje. A maneira como se organizava a sinagoga era diferente daquilo que nós temos hoje, não apenas em nossas igrejas, mas mesmo nas sinagogas. O que acontecia é que quando então ia-se ler as Escrituras, ficava-se de pé para ler as Escrituras. E quando se ia ensinar, sentava-se para ensinar. Parece um bocado, é diferente para nós. Existe esse hábito e já há muitos anos, muitos séculos é que se faz assim. Aquele que está a ensinar fica de pé, ao contrário dos outros. Então os outros estão sentados e quem está a ensinar está de pé. Da projeção da voz e ao mesmo tempo todos aqueles que estão de verem. Mas a maneira como eram organizadas e a própria constituição de uma sinagoga era diferente. E por isso era mais fácil mesmo, aquilo era formado de uma forma, quase que em formato de semicírculo ou círculo. Então as pessoas, de onde quer que estivessem sentadas, conseguiam ver umas às outras. E, portanto, onde quer que se sentasse, todos conseguiriam ver. Aquilo também muitas vezes tinham como se fossem uns degraus um bocadinho mais altos que os outros, exatamente também para ter esta dinâmica onde as pessoas conseguissem enxergar umas às outras. E, portanto, sentado não é como se Jesus tivesse lido e de repente então foi-se sentar e muito estranho que as pessoas estivessem a olhar para ele a esperar que dissesse qualquer coisa. Não. Era normal. Era normal que aquele que ensinasse sentasse para ensinar. E Jesus assim o faz. E existe ali um momento de apreensão, exatamente... Só um instante. Existe ali um momento de apreensão, exatamente porque este texto é um texto bastante conhecido daqueles que ali se reuniam. E este texto é um texto que há muito pouco tempo, segundo os estudiosos, havia pouco tempo que eles haviam sido relembrados do sentido deste texto. E, portanto, eles aguardavam aquilo que Jesus, como mestre, e que se nós lembrarmos aquilo que nós estudamos nos versos anteriores, que Jesus, então, ele, quando sai do deserto, ele começa a ir por toda a região a ensinar. E então a sua fama começa a ir à sua frente. Portanto, ali eles conhecem a Jesus. Porque se nós lemos aqui, indo para Nazaré, onde fora criado, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Aquelas pessoas que ali estavam conhecem a Jesus. É a sinagoga da cidade em que Jesus foi criado. E, portanto, conhecem o domínio que Jesus tem no texto, conhecem a sabedoria com que fala da palavra de Deus, e, portanto, eu imagino, de facto, aí sim, o sentido daquilo que é expresso no texto, que as pessoas, então, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Quase como se, então, não se pudesse ouvir nem mesmo a respiração. As pessoas prenderam a respiração. O que será que ele vai ensinar hoje? Que palavras maravilhosas haverão de sair da boca do nosso amado Jesus, filho de José, filho de Maria, que nós temos o privilégio de ter conosco aos sábados, todos os sábados, porque, novamente, ele foi falar em outras sinagogas, e as pessoas ficaram maravilhadas. Agora, imaginem aqueles que já o conhecem e que têm o privilégio de estar sempre com ele, já o conhecem. E então, todos muito atentos, e um texto muito conhecido. O que será que ele vai nos ensinar?
E então, algo de maravilhoso acontece. Porque ele não apenas lê este texto, e ao invés de começar a explicar o texto e dizer, bom, aqui em Isaías nós vemos aquele momento e nós sabemos a referência a que esse texto se faz. E aqui vou deixar uma pequena pulga atrás da orelha dos irmãos, porque nós não vamos tratar disto hoje. Vamos tratar disto um bocadinho mais para frente, quando aprofundarmos mais neste texto. Mas já vou deixar aqui um spoiler. Aqueles que ali estavam sabiam do que este texto se tratava. Algo que nós não ouvimos tanto hoje. Talvez algum dos irmãos cá hoje nunca tenham ouvido falar deste costume. Mas quantos dos irmãos presentes já ouviram falar do ano do jubileu? Quantos já ouviram falar do ano do jubileu? Metade, mais ou menos metade. Quantos sabem o que era exatamente o ano do jubileu? Quais eram os costumes do ano do jubileu? O que é que se fazia? O que é que se passava? Mas este texto trata exatamente disto. Refere-se exatamente a isto. E os especialistas dizem que provavelmente o ano do jubileu havia sido há poucos anos quando isto aconteceu. E, portanto, ainda estava muito fresco na memória do povo o jubileu do Senhor. E então Jesus, quando vai explicar o texto, quando Jesus vai começar a falar sobre este texto, talvez aqueles que ali estivessem esperavam que Jesus dissesse: como é bom o nosso Deus, porque instituiu o ano do jubileu. Como o nosso Deus é maravilhoso e gracioso, porque faz estas coisas vez após vez. Porque não permite que o mal se perpetue. O povo esperava coisas assim. Mas Jesus, com uma frase, muda tudo. E a frase que Jesus diz é: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu imagino as pessoas a tentarem respirar um bocadinho e tentar perceber o que é que ele quer dizer com isto. Porque este ano não é o ano do jubileu. Nós não estamos no ano novo e, portanto, hoje não é o primeiro dia, se calhar, do ano do jubileu. Ou nem estamos no fim do ano do jubileu e, portanto, poderia-se dizer, olha, se cumpriu a escritura exatamente do jubileu. O que é que ele quis dizer com isto? Jesus está a falar aqui, então, daquilo que é o seu trabalho. Daquilo que ele veio fazer. E hoje, de maneira especial, vamos olhar as 3 primeiras coisas que Jesus disse que veio fazer. A primeira delas: o Espírito do Senhor está sobre mim. E, irmãos, atentem, é muito interessante. Temos falado muito da obra do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, exatamente para deixar clara a obra do Espírito Santo e o trabalho do Espírito Santo. Exatamente porque muitas vezes, porque não ensinamos o suficiente sobre a obra do Espírito Santo, isto deixa verdadeiras lacunas enormes para que pessoas ensinem de forma equivocada sobre a obra do Espírito Santo. E, portanto, existe muito engano. E quando eu digo muito engano, não é necessariamente porque aquele que ensina deseja enganar, mas porque também, muitas vezes, aquele que ensina sobre isto também está ele enganado. Por isso que temos olhado as Escrituras para ver aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a obra do Espírito Santo. Não aquilo que temos impressões ou aquilo que as experiências de alguns podem dizer, mas aquilo que o próprio Deus nos ensina sobre qual é o trabalho do Espírito Santo e como ele o faz. E temos falado e temos visto Lucas testemunhar sobre isto da mesma maneira. Vimos como Lucas diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto.
E depois de sair do deserto, Jesus, no poder do Espírito Santo, vai pregar. Mas isto ainda, alguém poderia afirmar, é Lucas a dizer acerca de Jesus. É Lucas a dar o testemunho sobre Jesus. Lucas podia, se calhar, estar enganado, podia não ser muito bem assim. Mas Jesus começa o seu ministério a ensinar acerca de si mesmo. E o primeiro texto que ele escolhe, ele mesmo, e abre, a primeira frase que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, pelo que ele me deu poder, pelo que ele me capacitou, me conduziu. Ou seja, Jesus mesmo dá testemunho de tudo o que foi dito acerca dele até este momento. De que aquilo que ele faz, e ele quando levanta-se para ler, não o faz em seu poder ou em sua sabedoria, mas o faz no poder do Espírito Santo de Deus, porque foi ungido pelo Senhor para assim o fazer. E então, ele continua. E para fazer o quê? Para evangelizar os pobres. Irmãos, se os irmãos lembrarem, já estudamos esta palavra, evangelho, evangelizar, e o que ela significa. É uma boa notícia, é uma boa novidade. E irmãos, que melhor notícia se pode dar para um pobre? Qual é a melhor notícia que se pode dar para um pobre? Qual é o maior problema de um pobre? Falta de dinheiro. Senão não seria pobre, não é? É simples. A semântica é muito simples neste caso. Pobre é aquele que não tem dinheiro. E, portanto, se tem dinheiro, não é pobre. Então, qual é o maior problema do pobre? O problema do pobre é não ter dinheiro, não é? E, obviamente, por não ter dinheiro, isto faz com que, muitas vezes, tenha que fazer o quê? Tenha que fazer dívidas, apanhar empréstimos, desfazer-se de propriedades que às vezes vinham em família há muitos anos, mas que por conta de uma viabilidade, ou seja, às vezes acaba por ter que vender muito abaixo do que valia, exatamente porque precisa do dinheiro e precisa o quanto antes para poder simplesmente sobreviver. E Jesus vem dizer que eu vim trazer boas notícias ao pobre. E qual é a boa notícia que se pode dar ao pobre, então? Tuas dívidas estão apagadas. A irmã Antônia já foi exatamente lá na frente. É a sabedoria da idade de andar com o Senhor. E é isto. Porque Jesus aqui não está a falar do pobre no sentido financeiro, mas da pobreza que nós temos do Senhor, na falta que nós temos do Senhor, na dívida que nós temos com o Senhor. E Jesus aqui então faz o prenúncio novamente daquilo que vamos celebrar daqui a 2 semanas. E que os irmãos e irmãs da igreja têm se empenhado em ensaiar os instrumentos e as vozes para aquele musical de Páscoa, onde haveremos de celebrar o cumprimento disto que Jesus está a dizer como a primeira frase do seu ministério. Eu vim a pagar a vossa dívida. A dívida que tinham com o Senhor, o meu trabalho é pagá-la. Eu vim para que agora já não tenham mais dívidas com o Senhor. E imaginem a alegria de nós, pobres, não é? Imagine que vendeste algo que tinhas, juntaste um dinheirinho, apanhaste mais um bocadinho emprestado e então foste à EDP. Ou à banca, ou onde quer que seja. E então entraste e disseste, olha,
eu tenho aqui esta fatura e eu vim saudar muito sofrimento, porque pronto, é tudo que tenho, mas vim pagar esta dívida. E então a pessoa diz, claro, sim, pode sentar, se faz favor, distanciamento social, um pouquinho mais para trás. Sempre mandam chegar a cadeira para trás. E então vão ali ao computador e procuram, de repente olham para si com uma cara um bocado esquisita. E então já pensas o quê, não é? Só quem é pobre entende isto. Pensa logo o quê? Epá, só me falta esta. A dívida é maior do que imaginava. Encontraram ali mais coisas. E se calhar então já não são mais só aqueles 100 e qualquer coisa euros, isto já deve ser muito mais. E então realmente eu não vou ter sequer como pagar, não vai adiantar nada. E então parece que o desespero começa a bater, começamos a suar frio, não é? E então a pessoa olha para nós e diz, olha, desculpe-me lá, mas não consigo encontrar dívida alguma. Como assim? Não, mas não consta nada no sistema, consta tudo como pago. Não, mas essas últimas faturas eu não consegui pagar, não paguei, estão cá e eu vim pagar. Deixa-me ver as faturas. Estão pagas. Não, mas não pode ser. Mas estão pagas, todas pagas. Se o senhor quiser, eu posso emitir aqui um papel a dizer que está tudo pago, mas está tudo pago. E eu imagino esta pessoa sair. Parece que Portugal foi campeão mundial. A dar gritos pela rua. E dizer, epá, hoje vou ao mercado e vai ser em grande. Eu vim trazer a boa notícia. Eu vim pagar a vossa dívida. E vim trazer a boa notícia de que a vossa dívida com o Senhor está paga. Mas o trabalho de Jesus não para aí. E ele continua a dizer, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, o que ele está a dizer? Que Deus enviou-me a proclamar. Quando alguém proclama algo, é porque esta pessoa está investida de poder para emitir documento que diga, que proclame uma realidade. E que, portanto, diante daquele documento, diante daquela proclamação, aquela realidade agora é alterada. Um exemplo disto, para os irmãos perceberem, é quando um casal se casa. Quando um casal se casa, aquele documento, que é a certidão de casamento, é uma proclamação. O juiz de família, o que ele faz ali, é dizer, então a partir deste momento, a partir deste dia, já não são mais solteiros e agora são um casal, são uma família. E isto é proclamado. E, portanto, agora a realidade que no dia anterior eram duas pessoas separadas, sozinhas, solteiros, cada um com a sua vida. A partir então deste momento, esta realidade foi transformada. Em um instante, com o assinar de um papel, isto é mudado. E é mudado porque aquele que o faz tem poder para fazer, para decretar, para proclamar. E Jesus, então, o que ele diz aqui, é que ele foi enviado para proclamar, para determinar o quê? Libertação aos cativos. A palavra cativos aqui é literalmente prisioneiros. Ele veio trazer liberdade a todo que é prisioneiro. Ele veio então, e novamente, imagina aqueles que estão ali presos porque cometeram qualquer tipo de crime, qualquer que seja, e então eles sabem o que fizeram, já correu o seu julgamento, já foram condenados, já estão presos a pagar por aquilo que fizeram de mal. E então, um belo dia, vem o carcereiro, abre-lhes a porta e diz, olha, podes ir, estás livre.
Como é que pode? Não, deve ter algo mal. Olha, acho que o senhor carcerário, o senhor é novo cá na unidade, o senhor não sabe o que fiz. Se o senhor soubesse, não teria sequer aberto esta porta. Não é o senhor mesmo. Está certo? Não, o senhor deve estar errado. O senhor deve ter confundido, deve ser aqui, aquele senhor daqui da cela ao lado, porque de facto, eu estive a conversar com ele e de facto o que fizeram com ele foi injusto, ele não devia estar cá. Ele foi acusado injustamente e o processo não correu como deveria e, portanto, deve ser dele que o senhor está a procurar. É o Manel. Não é o Manel. Como é que te chamas? Não é Joaquim? Sim, eu sou Joaquim, mas então deve estar a falar de outro Joaquim, porque não posso ser eu. Apenas para ser surpreendido e dizer, não, leia este papel. Aqui está a proclamação da liberdade deste homem. Mas a libertação que Jesus veio trazer não é a libertação de que agora então podemos abrir todas as cadeias e todos andem livres para a rua, não importa o que seja, é isto. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas ele veio libertar os prisioneiros, os cativos. E na semana passada nós lemos o texto em Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne. Irmãos, nós somos prisioneiros de nós mesmos. E os irmãos, as irmãs, certamente, se pensarem, rapidamente se entrassem agora em suas redes sociais, quaisquer que fossem, aqueles com um bocadinho mais de idade entrariam no Facebook, os mais jovens se calhar entrariam no TikTok, ou outra que eu nem sei nome. Mas certamente todos veriam a mesma coisa, independente da idade, independente de onde a pessoa é, independente da realidade financeira ou o que for. É de que todos estão profundamente preocupados consigo mesmos. Todos estão profundamente interessados em parecer. Todos estão a trabalhar para que a sua imagem, o que os outros pensam de si, seja algo determinado e desejado. E muito pelo contrário, se alguém entra numa rede social e diz, pensamento do dia, hoje acordei um bocadinho mal disposto, estou um bocadinho triste, estou chateado mesmo, isto é sério. Se calhar, alguns até vão perguntar, o que é que se passa? Mas é aquilo que se passa que é quase como aquilo quando encontramos alguém no café. Então, como é que estás? Que ninguém quer saber de facto como é que estás, não é? Imagina que encontras alguém no café e pergunta, então, como é que estás? Olha, agora que perguntaste, senta cá. Vamos aqui. Desculpe, mas foi mesmo educação. Perguntei como estás. É educação. Não, eu tenho que ir para o trabalho, não é? Estou a passar aqui no café rapidinho, pronto. Tenho que seguir. A verdade é que somos todos prisioneiros de nós mesmos. Todo o pecado que há em nós é porque nós somos conduzidos pelo nosso próprio ego. Porque ao invés de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como temos falado e insistido e ensinado, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que quem deve guiar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Nossa vida deve estar entregue diante do Senhor, como cantamos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Que sejam mais do que palavras, mas que seja realidade e que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a verdade é que quem está no assento do condutor das viaturas de nossas vidas, normalmente somos nós mesmos. Somos prisioneiros das nossas próprias vontades. Quantas vezes já ouviram pessoas a dizerem, eu não consegui. Pronto, fiz esta compra no impulso. Pronto, estava lá.
Eu estou de dieta, mas fui ao café, epá, e aquele bolo de chocolate olhou para mim, eu olhei para ele, e aqui ao lado tem um bolo de chocolate mesmo bom. Epá, mesmo bom. Consegui sentir o gosto na boca. E então não consegui. E eu pronto, acabei por comer o bolo de chocolate, quebrei a dieta. Porque somos dominados, porque somos prisioneiros das nossas próprias vontades, das nossas próprias inclinações, do mal que há em nós. Somos prisioneiros da carne. Não há outra possibilidade, irmãos. Como lemos na semana passada, Gálatas 5, só apresenta duas possibilidades. Ou nós vivemos a fazer as obras da carne, ou nós vivemos dependentes e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra hipótese. E, portanto, Jesus diz que veio proclamar libertação para ti. Para que possas ser livre de ti mesmo. Para que não tenha mais que ser cativo, prisioneiro e escravo das tuas próprias vontades. Escravos das mentiras que crias para justificar o teu pecado. E nós somos bons nisto, não é? É porque, pronto, eu já estava, essa coisa da dieta, a minha glicemia já estava um bocadinho baixa, eu precisava de açúcar, por isso é que comi o bolo de chocolate. Foi só por isto, só por isto. Não fosse isto, eu não tinha comido. Não foi porque cedi ao meu ímpeto. Não, de forma alguma. Não sou destes. Mas é porque estava a sentir mesmo a minha glicemia em baixa. Pronto, tinha uma reunião importante depois. Não podia chegar à reunião assim, não é? Iam perceber, ia ficar mal. Somos excelentes em criar desculpas para o pecado que cometemos. Comer bolo de chocolate não é pecado, só vou deixar claro, pronto, para depois os irmãos não verem o pastor a comer bolo de chocolate e acharem, epá, o pastor, grande escândalo. Mas a realidade é que quantas vezes o fazemos? E Jesus segue o texto. E chegamos então à terceira coisa que Jesus diz que veio fazer. Ainda no verso 18. E restauração da vista aos cegos. Eu vim para proclamar libertação aos cativos e proclamar restauração da vista aos cegos. Jesus não pede. Jesus não cura. Jesus proclama a restauração da vista aos cegos. Jesus diz, pronto, agora vês. Mas a cegueira que estamos aqui a dizer não é a cegueira física. Não que ele não o tenha feito. E já estudamos aqui também há alguns meses o texto exatamente que fala de Jesus a sair da cidade de Cafarnaum, encontra ali um homem cego, cego de nascença e o cura. Mas Jesus aqui está a falar da cegueira deste mesmo cativo que sequer consegue perceber que é prisioneiro da sua própria vontade, do seu próprio ego, das suas próprias inclinações, da sua própria maldade, do seu próprio pecado. E ele diz, eu vim. E qual é a primeira obra do Espírito Santo? Nós falamos disto. E revisamos hoje. É exatamente mostrar a Jesus. É revelar a Jesus. É exatamente testemunhar de quem Jesus é em nossos corações. E o que Jesus disse que veio fazer? Eu vim então proclamar vista aos cegos. Para que agora possam ver. Para que agora possam enxergar. Para que agora possam perceber. De facto, consigam olhar para si mesmo. E Santo Agostinho, em um dos seus livros, diz algo muito interessante. Ele diz um princípio que muitas pessoas, infelizmente, se calhar tinham que ler Confissões algumas vezes. Alguns crentes dos nossos tempos precisavam ler Confissões de Santo Agostinho.
Porque Santo Agostinho vai dizer que quanto mais caminhamos com Deus, o que a Bíblia nos diz é que Ele é a luz, correto? Pois é. Nós somos pecadores. Então, quanto mais caminhamos para a luz, o que vemos em nós? Cada vez melhor, cada vez mais claro, o nosso próprio pecado. Sabe aquela camisa que gostas tanto? E então estás em casa e vais preparar para vir para a igreja, e então apanhas aquela camisa e metes a camisa e estás feliz porque aquela camisa, pronto, é uma camisa que gostas, e então sais de casa e vens para a igreja. E de repente, uma irmã com delicadeza, um irmão com delicadeza, ou o vosso marido, o vosso esposo, os vossos filhos, os filhos já não são muito geral com delicadeza, dizem, epá, viste aqui que está sujo. E de repente, como está mais luz do que dentro de casa, consegues olhar e dizer, epá, que vergonha. Afinal, meti isto para lavar, mas a sujeira não saiu. Está aqui uma mancha, está aqui uma nódoa, está aqui uma sujeira de alguma coisa. E então, corremos ali a cobrir, não é? Porque não queremos que ninguém veja. O que Agostinho diz é que conforme nos aproximamos do Senhor, quanto mais próximos andamos do Senhor, mais vemos o pecado que há em nós. Mais vemos a maldade, as inclinações perversas que existem em nós. Ao contrário do que alguns em nossos tempos dizem que quanto mais eu caminho do Senhor, epá, eu sou santo. Só falta mesmo aqui e uma roupinha branca a brilhar. Agora já não peco mais. Quando a verdade é que quando enxergamos, quando caminhamos para perto da luz, isto só nos faz perceber quão miseráveis somos. Nos faz perceber o como andamos cativos do mal. De que a nossa vontade, a nossa inclinação é para o mal. Irmãos, os cativos, aquele que está preso, ele não escolhe onde vai. Ninguém que pensa, olha, esta prisão está muito cheia, então se calhar vamos transferir alguns dos prisioneiros que cá estão. Ô Joaquim, estávamos a pensar aqui em transferir alguns prisioneiros. Queres ir? Epá, não sei. Mas que dia que é? Deixa-me lá ver a minha agenda, ver se está... Dá-me jeito. Mas é para onde? É para onde? Porque depender de onde for para o norte, lá é muito frio. Não dá, não, de jeito de maneira. Não dá-me jeito. Prefiro ficar cá em baixo, mais quentinho. O cativo não escolhe onde vai. Não escolhe onde fica. Epá, olha, tirem um anel daqui da minha cela que eu não quero ficar com ele. Muito mal disposto. Não gosto deste homem. Se faz favor, podem trocar. Vamos trocar aqui de quarto. Não é assim. Ele não escolhe o que come. Não mete ali um menuzinho por baixo da porta a dizer, então, Senhor Joaquim, o que é que deseja hoje para o almoço? Epá, qual é a sugestão do chefe? Carapauzinhos, assados. Epá, carapau, por acaso não queria. Não há aí, não sei. Ele está privado da sua capacidade de escolher por si. Uma das coisas mais preciosas e a maior ironia de todas. Porque se nós olharmos para o Éden, e temos olhado bastante lá para trás, não é?
O pecado original do homem foi exatamente desejar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para poder ele mesmo fazer as suas escolhas por si mesmo. Apenas para tornar-se prisioneiro da sua própria maldade. O homem, portanto, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi liberto. Antes tornou-se cativo. Antes tornou-se prisioneiro. E cego, porque crê ser livre. E novamente, se voltarmos hoje para as mídias sociais, vamos ver que as pessoas creem que são livres. Não percebem o como estão submissas ao trabalho. Mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso produzir mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais promoções, eu preciso avançar na minha carreira. E vivem escravas disto. E vivem escravas do dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro porque agora aquilo que eu comprei e há pouco tempo e ainda estou a pagar já não é bom o suficiente. Quero deitar fora e quero comprar outro novo que é mais caro e que supostamente é melhor. Então preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro e o dinheiro nunca é suficiente. Todos cegos. Todos cegos. Mas Jesus diz a que veio. Eu vim proclamar restauração de vista aos cegos. Agora vês a miséria. Vês a tua própria vergonha. Vês que és escravo da tua própria maldade. Mas não é só isto que vês. Porque a primeira coisa que Jesus disse que veio fazer é pagar a dívida. Portanto, eu vejo o pecado que há em mim, mas vejo também a Jesus, que tomou o meu lugar e pagou a minha dívida. Por isso a minha vida é dele. E como lembrei na semana passada, ao começo do filme Les Misérables, o que o padre diz àquele homem logo no começo do filme é exatamente isto. No começo da história é exatamente isto. Ele diz, agora a tua vida é minha. Porque ias preso. Mas eu não prestei queixa, o protegi. E agora toma estas coisas e aqui vais poder vender, começar uma vida e ter dinheiro. Mas agora a tua vida é minha. Então deixa-me lhe dizer como vai viver a tua vida. Vai ser um homem bom, um homem justo, um homem honesto, ajudar as pessoas. Jesus comprou-nos com o mais alto preço. Ele não apenas decretou, como falei ainda agora a brincar, como se alguém chegasse com um papel na prisão que nós vivemos, e dissesse-nos, então nós saímos livres, enquanto ele sofre a pena capital, a pena de morte, tem o seu sangue derramado, para que possamos ser livres nele. O que Jesus veio fazer? Se alguém algum dia duvidar, se alguém algum dia disser-lhes, e é por isso que temos estudado a palavra do Senhor assim, com calma, devagar, com tempo. Porque não apenas dizemos que queremos conhecer ao Senhor, mas queremos conhecer ao Senhor. Então, quando alguém nos disser, não, mas vocês crentes estão enganados. Jesus não veio com esta pretensão. Jesus era apenas um líder político. Oh, amigo, deixa-me dizer uma coisa. Não ouviste nem a primeira coisa que ele disse, não é? Porque Jesus começou a dizer, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Epá, que político é este? E que veio para pagar as nossas dívidas com Deus, libertar-nos de nós mesmos e recobrar a nossa vista.
Este é o nosso Jesus. Isto é o que Jesus disse acerca dele mesmo. Não é o que disseram sobre ele, mas aquilo que ele mesmo diz sobre si. Que ele mesmo possa recobrar a tua vista hoje. Que ele mesmo possa lhe ajudar e libertar-te do cativeiro em que vives de si mesmo. Que ele mesmo venha ser o pagamento da dívida que tens com o Senhor, para que possas voltar a viver em liberdade, em alegria, em plenitude de vida com o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra.